coisinha. Rafael. Olá pessoal, vou começar mais cedo para terminar mais cedo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês, partilhando das minhas experiências e não só,
também, ao mesmo tempo, dar o meu ponto de vista com relação, não é, algumas atividades que têm recorrido não só aqui nas redes sociais, mas também no círculo do ativismo. Hoje vim cá falar um bocadito sobre a transparência no meio do ativismo, associações, movimentos, uns movimentos partidários, outros nem tão pouco não conseguem se explicar se é um movimento partidário, se é um movimento cívico, não é? E me senti no direito de dar novamente aqui o meu ponto de vista com relação a tudo isso. Como eu já teria dito do início, hoje vamos falar aqui e eu vou partilhar aqui também da minha experiência no que diz respeito sobre atividades essas sociais dentro e fora do ativismo, não é? Por isso é que eu tenho dito que dentro do ativismo tem que reger também a transparência, a responsabilidade, seriedade, não é? Tudo isso faz parte, não é, do trabalho. Não só pedirmos transparência, não é transparência naqueles que governam, mas nós também temos que nos meter, não é, nessa condição, não é? Quando nós exigimos, não é, transparência a outras entidades, o que é que nós temos feito, qual é o exemplo que nós temos dado, não é? E hoje exatamente vim cá tocar nesse assunto, não é? Nesse assunto, como é que nós podemos estar todos incluídos num programa ou num projeto, não é? Se nós não soubermos exatamente quais são, não é? Quais são os métodos que cada um de nós deve usar para então fazer parte destes movimentos que têm aparecido. Não sei se são movimentos esses partidários, se são movimentos esses cívicos. É preciso que as pessoas venham, não é, explicar muito bem, Por isso é que muitos não gostam disso, não é? E eu gosto muito quando as pessoas, não é, são livres de pensar, não é? São livres em darem o seu ponto de vista. Eu gosto muito quando as pessoas usam esse lado, não é, da realidade. Como eu já teria dito ontem, não é? Ontem eu estaria aqui a falar um bocadito sobre este tema, tem a ver com os movimentos, com as associações, movimentos esses partidários ou não, não é? Nós temos que insistir em fazer críticas essas construtivas, não críticas essas baseado na pessoa, mas baseado nas atitudes comportamental, não é, dos indivíduos que têm aparecido aqui, sendo eles representantes de um movimento, sendo eles representantes de uma associação, sendo eles líder de um grupo restrito, não é? Devemos ou não endereçar crítica a esses personagens. Quando houver brecha, não é? Como, por exemplo, em termos de não credibilidade, de não transparência, nós devemos sim endereçar críticas a esses personagens. Porque se nós criticamos tanto o governo, nós criticamos tanto os partidos políticos, nós também temos que fazer um pequeno exercício dentro desse contexto do ativismo. Hoje eu vou falar aqui do estatuto, não é? O estatuto. Eu vou começar aqui no que diz respeito sobre o movimento, quando se trata de constituir um movimento ou uma associação, não é? Nós devemos saber se esse movimento
não é legalizado, se esse movimento é somente um movimento que apareceu assim do nada, não é da boca para fora. Nós temos que saber também, não é, se essa associação é uma associação legalizada ou não legalizada, não é? Por isso é que não cada um desses membros ou cada um desses indivíduos que queiram participar ou queiram, não é, fazer parte deste movimento ou associação, em primeiro lugar é que as pessoas têm que, não saber exatamente o que diz o estatuto da associação ou do movimento, não só entrarem porque é um movimento que fala sobre revolução, é um movimento que fala, não é, sobre as lutas cívicas, não é? Nós devemos ter, não é, como dizer, contato direto, não é, com o estatuto para que nós possamos saber exatamente o que está explanado dentro do estatuto, porque um grupo quando é formado, não é, deve ter um estatuto, não é? Existem regras delineadas dentro desse estatuto, não é? Não só associação, mas também movimentos. Eu agora quero perguntar a todos vocês, não é? Eu estou aqui como uma espécie de crítico nesse contexto. Eu quero perguntar a todos vocês que estão empenhados, não é? Eu não tenho problemas nenhum de falar sobre esse tal movimento que apareceu aqui agora, não é? Não tenho problemas nenhum de fazer essa pergunta a todos vocês, não é? Algum de vocês tiveram em vossa posse, não é, um exemplar do estatuto? Algum de vocês sabem exatamente o que rege esse estatuto? Se este movimento tem um estatuto, não é? Se esse movimento está legalizado como um movimento cívico ou está legalizado como um movimento não é cívico? São perguntas essas que a gente tem que fazer, porque eu sei que muitas das pessoas estão ansiosas, desejosas, só apoiando, sem questionar. É preciso questionar, porque vocês não sabem, às vezes, para onde é que vocês se metem, ok? Porque nós já temos esse costume de não questionar. Temos esse costume ou medo de não questionar as coisas quando devem ser feitas, não é? Muitas das vezes nós angolanos não nos disponibilizamos para então fazer esse questionamento. Então é necessário, eu estou aqui para também alertar as pessoas, não é? Quanto à questão dos movimentos que vão aparecendo, não é? É preciso que cada um de vocês que queiram fazer parte desses tais movimentos ou queiram fazer parte destas associações, vocês têm que ter contato direto para vocês saberem exatamente o que está explanado dentro desse estatuto. E cada indivíduo que queira ser membro deve ter na sua posse, não é, uma réplica desse mesmo estatuto. Deve ter na sua posse uma réplica desse mesmo estatuto. Não basta só apoiarmos sem saber exatamente, não é, o que nós estamos a apoiar, o porquê que eu faço parte desse movimento. É preciso que as pessoas entendam, não é? Hoje, bem há pouco tempo, eu estava a falar ainda, não é, sobre as críticas que têm sido direcionadas, não é, por alguns ativistas, muitos deles que não têm a capacidade de aceitação em termos esses de críticas, que tem feito com que os outros, não é, sejam bloqueados, com que os outros sejam vistos como traidores, como os outros sejam vistos, não é, como má pessoas. Então é nesse contexto que eu também trago aqui, não é, esse ponto de vista, esse ponto de vista meu diretamente, né? Eu sei que muitos vão receber mal isso, mas também fica como aprendizado aqui.
porque é uma experiência que eu trago, não é? É uma experiência que eu trago já também nesta área. Então é preciso que as pessoas prestem atenção, não é? Que tipo de movimento nós estamos conectados, que tipo de associações nós estamos conectados, para que serve essa associação, para que serve esse movimento, não é? Qual é a intenção de formarmos esse movimento? As pessoas têm que questionar, saberem questionar na hora certa, no momento certo, para que não haja surpresa, né? Hoje também vamos falar aqui no que diz respeito sobre as contribuições e gastos, porque existe dentro desses movimentos sempre vai haver momentos esses que vai haver contribuições, que vai haver gastos. É preciso que a sociedade em si que está conectado dentro desses movimentos ou associações saibam exatamente, não é, o que se tem feito com o dinheiro que entra, não é, o que se vai fazer, quando é que saiu esse dinheiro, é como uma espécie também, não é, de relatório. Não é? É necessário que as pessoas prestem bem atenção, porque não basta só estarmos a fazer contribuições sem saber para onde é que vai esse dinheiro e para que vai, não é? Para onde é que vai esse dinheiro, não é? Isso são questões essas que cada um de nós devemos expor em uma mesa redonda, como muitos têm dito ali sobre mesa redonda, ou então em outros fóruns. Nós vamos falar aqui um pouco do estatuto. Não é importante que cada um, não é? Vamos falar aqui do estatuto, vamos falar aqui do relatório, vamos falar aqui do balanço das atividades, não é? Vamos falar aqui da credibilidade também e transparência, não é? Da credibilidade e transparência. E sabemos muito bem que nós todos estamos assim, não é, empolgados. Qualquer proposta que nos apareça, nós vamos aparecer, nós vamos correr, nós vamos aceitar sem que nós possamos então questionar, não é? No que diz respeito sobre o estatuto, é obrigatório que o responsável, o presidente, não é, ou secretário desta mesma associação ou deste mesmo movimento, não é, tenha amabilidade, não é, de expor, não é, ou disponibilizar, não é, a réplica do estatuto para que os membros então possam saber exatamente, não é, o que rege esse estatuto e para que serve esse estatuto, né? E muitas das vezes nós angolanos temos medo de expor esses nossos questionamentos ou então apresentar aqui os nossos pontos de vista. É interessante esta parte do estatuto, porque ali tu vais poder saber exatamente, não é? O que poderás fazer, você como membro vai saber exatamente, não é? O que poderás fazer caso alguns dos não é, dos líderes de movimentos ou associações, não é, estão a fazer, se porventura tiverem a fugir daquilo que está explanado dentro do estatuto, você poderá ter, não é, espaço para poder então discutir, para poder expor, para poder fazer com que haja uma reunião de emergência entre não é, os como é que eu posso dizer, entre os associados, porque qualquer um associado pode pedir uma reunião de emergência, não importa em que estado tu estás, mas quando houver situações como estas, né, se porventura o líder tiver, não é, tiver a desrespeitar o que está explanado no estatuto, tu poderás ter esse poder de, não é, convocar uma reunião. É isso que muitas das vezes, não é, eu tenho alertado com experiência, não é? E eu já teria me deparado aqui com algumas situações aqui que estão a deixar um bocadito assim, um bocadito preocupada.
não é? Quanto à questão do estatuto, não é? Qualquer um dos membros pode exigir com que o presidente ou o líder do movimento ou da associação, não é? Venha disponibilizar este mesmo formulário ou essa mesma réplica para todos, porque é obrigatório que todos os associados tenham esse estatuto em mão, a réplica, não o original, a réplica, não é? Eu estou a partilhar aqui com vocês uma experiência minha, não é? Eu consegui mais ou menos aqui explicar a vocês, não é obrigatório, não basta só estarmos empolgados a fazer parte das associações ou dos movimentos, sem que nós possamos expor essa questão, não é? Porque tem havido ali muitos entraves. Às vezes há pessoas que são presidentes das associações, são presidentes ou são líderes esses de movimento, que não entendem, não sabem sobre esta, não é, sobre esta, como é que eu vou dizer, essa partilha no que diz respeito sobre o exemplar do estatuto. É obrigatório, né? É obrigatório que o presidente, que o líder faça essa distribuição desse mesmo exemplar. Aqui consegui mais ou menos falar um bocadinho, porque eu entrei só mesmo assim para falar assim, para alertar aos angolanos, muito cuidado quando nós fizemos parte de alguns movimentos, quando nós fizemos parte de algumas associações, muito cuidado a termos nesse contexto, né? Vamos falar aqui no que diz respeito sobre, não é, sobre as contribuições. Muitas das vezes, dentro desses movimentos ou de associações, tem havido aqui muitas contribuições, não é? O porquê que eu venho falar sobre essas contribuições é porque, não é, está-me a saltar a tampa aqui. Eu estou a ver que muitos dos nossos compatriotas estão a cair novamente em alguns erros, não é, repetitivos a partir daqui das redes sociais, não é? Quando se toca em contribuições. Não é? Nós estamos a falar de uma organização. Se nós estamos a falar de uma organização, é preciso que cada um de nós façamos o nosso trabalho de base, né? Fazer trabalhos esses com credibilidade, né? Porque está-se a entrar dinheiro, e quando se entra dinheiro, né, tem que haver um controlo, tem que haver uma fiscalização, não é? Quando se entra, repito, quando se entra um dinheiro, não é, que tem a ver com contribuições, não é? É preciso termos muito cuidado, porque vai haver problemas sérios no futuro. Nós estamos a falar das contribuições, tanto quanto que são feitas a partir das redes sociais. Quando se fala das contribuições das redes sociais, não é? Quando um determinado indivíduo exponha, a não ser que seja que está a fazer uma contribuição para ajudar pessoalmente essa pessoa, não é? Mas também reitero aqui, quando se faz uma contribuição para ajudar diretamente a pessoa, deve-se usar diretamente a conta da pessoa em que está a ser ajudada, não especificamente a conta, não é, do líder do movimento ou do líder da associação. E que isso tem sido repetitivo, não é, várias vezes aqui nas redes sociais, e eu não gosto, não é, desta parte, porque há injustiça, não é? Nós estamos a falar de séries, nós estamos a falar de dinheiro, nós não estamos a falar de uma outra coisa, não é? Quando nós falamos sobre contribuição, as contribuições devem ser controladas. Não basta só nós recebermos as contribuições e não houver ninguém que possa fiscalizar. Essa é uma experiência minha, não estou crua nesse canto, não é? Essa é uma experiência minha, e eu aconselho mesmo as pessoas a fazerem esse pequeno exercício para que não haja deturpação depois de angariarem esses fundos, não é? Uma coisa é termos associados, não é? Uma coisa é termos associados, mas também sendo ou não associados, é preciso que as pessoas cumpram esses parâmetros. Nós estamos a falar de associados que sabem exatamente quanto é que devem contribuir mensalmente.
E atenção também aqui quando se fala em termos esses de associados, quando falamos de associados, não é? Existe uma quantia estipulada que cada um dos associados vão poder contribuir mensalmente. Diante das reuniões formalizadas, não é? Diante das reuniões formalizadas, não é? São feitos ali algumas, como é que eu vou dizer, são estipuladas uma quantia que cada um dos associados devem fazer mensalmente, não é? E esta quantia, não é? Esta quantia quando entra como não é, associados, essa quantia deve estar, não é, somente na conta, não é, do movimento ou da associação, não da pessoa em particular. Deve estar numa conta, não é, que que tem a ver com a associação ou com o movimento, não diretamente com a pessoa. Angolanos vamos aprender, ok? Eu sei que a maior parte dos angolanos são cabeça duras para aprender as coisas, né? Muitas das vezes muitos dizem, não, isso nem tem, não faz sentido. Faz sentido sim. Faz sentido sim. Vamos aprender a nos organizar para que nós possamos então pedir organização ao Estado. Nós devemos nos organizar como movimento, como associação, como, sei lá, não é, como vocês querem chamar, se é movimento cívico, se é movimento partidário, não é, vocês é que sabem. Mas é preciso que haja transparência, tanto quanto o movimento esse partidário, tanto quanto o movimento esse cívico, tanto quanto a associação. Há que haver responsabilidade quando se toca em questões essas de recolha de fundo, quando se toca em questões essas de algumas doações, tem que haver transparência entre ambas as partes, não é? Tem que haver relatórios esses especificando, não é, o que entrou, o que saiu, ou para onde é que se gastou, não é? Tem que haver sempre relatório, não é? Isto é uma questão de debatermos aqui, quem puder também dar o seu ponto de vista, não é? Mas eu sei que muitas das vezes, não é, nós temos medo de expor as nossas ideias, não é? No momento certo e na hora certa. Nós estamos a falar de contribuições monetárias. Quando se toca em essas contribuições, não é, deve-se, porque também vai haver aqui doações. As doações também são feitas contagem, são contabilizadas, não é? Essas doações que se faz, tem que haver também relatório, não é? O nome da pessoa, por vezes o nome do doador, não é? Às vezes temos tendência dos doadores não quererem que os nomes deles estejam expostos, não é? Mas devemos nós sinalizar como o doador A, B, C, D, não é, doou X, não é, para que também os outros membros saibam exatamente o que receberam, não é, a quantia da doação, não é, para que não haja aqui confusões, não é, tanto quanto aqui na questão na questão das cotas. Quando, não é, os membros desse mesmo movimento ou desse grupo, não é, faz os seus pagamentos em termos esses de cota, não é, deve haver também um relatório especificando, não é, especificando o mês X, o nome o nome do, como é que eu vou dizer, o nome do... Falo aqui de muita coisa, por isso é que depois não é, quem são as pessoas que já teriam feito ou têm feito o pagamento das cotas para que haja controlo, não é? Para que haja controlo. Se não houver esse tipo de controlo, não é, as pessoas vão acabar por, não é, por ingressar por uma outra situação muito complicada, não é? E acaba por não é, estragar tudo. Por isso é que quando eu falo aqui de transparência, não devemos só pedir transparência aos governos, nós temos que também pedir transparência aos nossos. Falando das lutas cívicas, não é, onde por sua vez move-se
não é? Algumas séries, não é? Devemos nós também nos organizar. Falamos aqui já do estatuto, não é? Estamos a falar da contribuição e os gastos, não é? Como, por exemplo, se tivermos que fazer uma atividade que tenha a ver com saídas, mover alguns, como é que eu vou dizer, mover alguns colegas de grupo, não é? Alguns colegas de grupo, por exemplo, se for uma saída, uma atividade à distância, não é? Deve haver aqui também uma reunião de emergência para que então possam debater, não é, esses assuntos, não é? Como poderão fazer para que esse nosso colega, não é, vá representar em nome da associação ou em nome do movimento, não é? Isso significa transparência. O grupo faz a reunião para que então possam, não é, disponibilizar essa verba para que esse representante possa se deslocar sem problemas nenhum, tanto quanto em termos esses de transporte, tanto quanto em termos esses de segurança, não é? E por aí fora deve haver uma equipa de trabalho que possa, não é, que possa apoiar nessas questões, não é? Os gastos têm que ser sempre relatados para onde se fez os gastos, não é? O porquê que foi retirado aquela quantia, em termos esses de relatório. Não basta só falarmos aqui assim nas redes sociais porque temos um movimento ou temos um grupo, porque alguns movimentos até não precisam de terem, não é, de fazerem contribuições a alguns movimentos, porque eu também posso dar as duas versões, em termos não é, de pagar cota, os associados, doadores, porque muitas das vezes certas contribuições também vêm de doadores esses que se comovem com as causas, se comovem com as atividades e por aí fora. Esta é uma experiência mesmo partilhada, podem crer, não é? Porque é necessário que cada um faça esse pequeno exercício partilhado, um pouquinho daquilo que vocês sabem, né? Em termos esses dos gastos, é preciso que haja controle, é preciso que haja alguém incumbido, não é, dentro do processo de fiscalização, saber exatamente o que entrou, o que saiu, para onde foi, não é, o que se fez com aquele dinheiro, não é? E o dinheiro só deve sair somente, né, em casos esses, em casos esses, como é que eu posso dizer, em casos esses, em casos esses de emergência. Há momentos que o dinheiro só pode sair mesmo em casos esses que chama a atenção. Estão a perceber, em termos esses de um pedido de socorro, de alguém que está hospitalizado, ou alguém que, não é, se porventura nós queremos fazer uma participação em uma, como por exemplo, não é, problema esse de ativistas que estão a sofrer, não é, ultimamente nas cadeias, ou então, não é, pessoas que perderam vida através do ativismo. Nós podemos sim, muito bem, não é, organizar uma reunião de emergência para que então essa quantia seja disponibilizada com emergência, né? Quanto à questão das contribuições, é preciso que haja controlo. É preciso que haja alguém, não é, sério, transparente no campo das finanças, não é? Eu sei que muitos dos nossos compatriotas têm tendência de desviar aí o sentido, não é, no que diz respeito sobre a transparência de contribuições, né? Qualquer umas das retiradas de algumas quantias que tem a ver com a conta bancária do movimento ou da associação deve ser informado.
deve ter um relatório, deve ter antes uma reunião para que então seja permitido fazer retirada desta mesma quantia, não é? Se for... Bora. Deve haver sim uma reunião de emergência para que haja aqui, não é? Haja aqui uma, como é que eu vou dizer, autorização para que essa mesma quantia saia, não é? Eu sei que é complicado falar sobre isso, eu sei que muitas das vezes nós não levamos a sério, não é, as coisas, como por exemplo, nós temos aqui ultimamente os nossos manos presos. Os nossos manos presos. Em termos desse do ativismo, nós deveríamos, não estaríamos aqui de mãos atadas. Como podemos também fazer uma contribuição de emergência. Uma contribuição de emergência sem pensar muito bem nas cotas ou nas doações. Né? Como, por exemplo, fazer uma reunião de emergência e expor a questão e não é chegarmos a uma conclusão que cada um pode contribuir aqui com 5 euros, ou 10 euros, ou 20 euros, mas através de alguém que está mais próximo deste mesmo mano, que se encontra preso, ou que a família se encontra em uma situação apertada, porque tem havido sempre, não é? Tem havido sempre muitas famílias ali que têm procurado, não é, ajuda de tal forma que não deveria acontecer, né? Mas vai acontecendo. Então, por isso é que nós temos que ter muito cuidado, não é? Saber a quem para onde é que vai esse dinheiro, por que foi retirado esse dinheiro, não é? São coisas essas que nós devemos sim aplicar nas nossas atividades, principalmente aqui as atividades essas sociais, as atividades essas cívicas, as nossas atividades cívicas. Isso devemos todos nos aprender a aplicar não é, este modelo. Quando nós falamos sobre relatórios, é importante que também, não é, dentro desse contexto do relatório, não é, quando é retirado alguma quantia, é necessário, não é, depois desta reunião ser feita, é necessário exporem o nome de todos aqueles que participaram naquela reunião, porque para que esse dinheiro seja retirado, não é, tem que haver uma reunião para ser aprovado. Caso não houver essa reunião, não é, então não vai haver aprovações nenhuma de retirada nenhuma de dinheiro. Então é preciso que cada um de nós façamos aqui um pequeno exercício. Hoje vim aqui com uma live diferente, não é, para que eu possa então partilhar com vocês a minha experiência, não é, e alertar também certas pessoas, não é, que não é, para que haja para que haja contribuições desse modelo, é preciso que as pessoas se organizem. É preciso que as pessoas, não é, se organizem. É preciso que as pessoas, não é, não usem as suas contas bancárias pessoais, como muitos têm feito, para tirarem aproveitamento. Por isso é que quando nós falamos sobre as críticas, né? Não, você não tem nada que saber para onde é que, não é, de onde é que está a vir esse dinheiro. Nós temos que saber exatamente, sim senhora, para onde é que vem esse dinheiro, não é? E ainda mais quando uma pessoa não tem atividades nenhuma aberta, né? Quando uma pessoa nunca teve e não tem histórico nenhum no sistema, que já trabalhou ou já teria feito desconto, não é? Nós temos que questionar, né, para onde é que vai o dinheiro, aquele dinheiro que é feito a contribuição, o que é que você tem feito com aquele dinheiro, para que serve aquelas retiradas, não é? As pessoas têm que fazer relatório. Quando nós falamos sobre liderança, a liderança é tudo isso, não é? Fazer com que o grupo trabalhe com responsabilidade e transparência, acima de tudo, seriedade, e que muitas das vezes não tenha havido essa transparência, nem essa seriedade, não é? Nem credibilidade dentro do ativismo. Quer dizer, as pessoas recebem os dinheiros por detrás e não explicam. As pessoas, quer dizer, não, nós vamos contribuir para ajudar esse movimento. Mas você tem que questionar. Vocês têm que questionar.
Esse movimento é partidário, é um movimento cívico. Vocês têm que questionar, não é um projeto para todos como? Para todos como? Para todos como? Não basta só seguirmos a bala sem conseguirmos dar o nosso ponto de vista, sem conseguirmos dar a nossa opinião, sem conseguirmos... Eu não estou a falar de mim porque eu não quero fazer parte, não é? Há aí muitos movimentos ali que não é? Mas é uma forma também de eu alertar as pessoas, o perigo que correm dentro desses movimentos que vão aparecendo, não é? Quanto à questão do dinheiro que entra, é preciso que alguém fiscaliza, é preciso que alguém, não é, tenha a responsabilidade de estar, não é, naquela área para poder então saber exatamente, não é, onde é que vai esse dinheiro, o porquê. Por isso é que eu falo muito, não basta só nós criticarmos o governo, se nós não somos transparentes. Se você não é transparente, não tens credibilidade para criticar ninguém. Se você não mete tudo em papel limpo ou em folha branca, você não tem credibilidade. Você continua a receber dinheiros que vêm de ambos os lados. Você não consegue apresentar aqui a tua credibilidade. E quando se toca em formalizar ou não é, ter um movimento, um partido, sei lá, né? Porque não está bem explícito isso aí. Não está bem explícito porque as pessoas só estão mesmo a seguir e vamos lá seguir e depois vamos ver, né? As pessoas devem ser explícito é que esse movimento todos para todos é que é um movimento cívico ou um movimento partidário? É um movimento cívico? Alguém pode me explicar aqui? Eu sei que muitas das pessoas fazem parte, agora estão empolgados, né? Alguém pode me explicar se é um movimento cívico ou um movimento partidário? Porque também, se for um movimento cívico, tem que ter credibilidade. Se for também um movimento partidário, também tem que ser transparente e credível, não é? É isso que tem estado em falta. Ai, não, precisamos de um movimento para todos. Quantos movimentos nasceram por aqui? Que era para a diáspora, que era para... quer dizer, que era para... Quantos movimentos já passaram por aqui? Muitos movimentos. Muitos movimentos que movem dinheiro, não é? Movem dinheiro, movimenta muito dinheiro, né? E por detrás disso tudo, muitas dessas pessoas também têm se aproveitado, né? Por isso é que nós temos que saber, vamos questionar, é movimento cívico ou um movimento partidário? Vamos lá começar a perguntar, não é? Para que as pessoas não sejam enganadas ou não estejam equivocadas, não é? Se é um movimento cívico, se é um movimento partidário, também tem que se dizer, porque senão nós estamos na mesma cegueira, não é? Quanto relatório, é importante que as pessoas façam esse relatório, não é? Caso houver falhas essas de fazerem esse relatório, caso a secretária ou o secretário, não é, ou a segunda figura do líder falhar nesse contexto de relatório, não é? Vocês devem exigir, não é, a esse relatório, não é? Devem exigir a esse relatório. Por isso é que cada vez que cada um de vós vai a uma reunião, deve ter em posse uma caneta e uma folha para poder, então, não é, fazer alguns apontamentos esses. Caso houver algumas
coisas ali paralelas, você vai poder defender e vai poder defender também, não é, o movimento ou associação, não é? E é isso que muitos não conseguem fazer, não fazem com medo, não é? Nós estamos a falar também pós o relatório das retiradas e saídas, atividades, não é, do movimento, deve haver o balanço das atividades. O balanço das atividades é importante que, não é, os membros estejam empenhados, não é, a relatar o balanço das atividades, não é, onde que, não é, erraram, não é, devem relatar também onde que erraram no caso de saírem, fazer atividades, se a atividade correu bem, se não correu bem, as pessoas devem relatar, não é? Os prós e contras, devem relatar o lado errado e devem relatar o lado, não é, o lado bom, não é? Para que as pessoas possam aprimorar. Quer dizer que quando saírem novamente a fazerem essas atividades, vão poder, não é, prestar atenção, não é? Vão poder ter cuidado. Olha, na atividade passada nós tivemos assim balanço negativo, então desta vez nós temos que tentar mais ou menos superar aquele balanço negativo. E é isso que muitos de vocês não conseguem, não é, fazer quando estão incumbidos ou estão dentro como participante em alguns determinados grupos. Por isso é que eu digo, a revolução se faz de cabeça pensante, inteligentes e por aí fora. Não é? Quanto à questão das atividades, não é? Deve haver, pós as atividades, deve haver uma reunião onde cada um dos membros ou dos associados venham relatar, não é? Ou venham dar o seu ponto de vista. Cada um tem o seu tempo, porque diante da reunião, não é aquilo que eu costumo dizer, não é? Nós devemos aproveitar o espaço dos dias da reunião para que nós possamos então, não é, dar o nosso ponto de vista, ali sim onde nós devemos todos nós dar os nossos pontos de vista diante da reunião, né? E não termos aquelas chamadas paralelas, não é? Que existe. Quer dizer, o trabalho já está a ser mal feito, foi mal delegado e depois ainda tem chamadas essas paralelas, não é? Porque existem pessoas que estão descontentes, mas não conseguem se expressar dentro da reunião e acabam por criar o quê? Ilhas fora, não é, do grupo ou da associação. E quando se está numa reunião, quando se está diante de uma reunião, é necessário que as pessoas prestem atenção aos temas que vão ser debatidos, porque cada tema deve ser debatido ponto por ponto, para que as pessoas não se percam, para que as pessoas não confundam, não é, os pontos que vão ser debatidos dentro da reunião ou diante de uma mesa, não é? Para que as pessoas não confundam, não é? E tragam problemas esses pessoais, né? E diante das reuniões que eu faço, eu tenho sempre chamado a atenção, não é? Aqui, quando nós marcamos uma reunião, é para debatermos todo aquele assunto que nos está a incomodar. Todo aquele tipo de assunto que nos está a incomodar, não de fórum pessoal, mas do fórum das atividades dentro do grupo. É ali onde nós temos que debater, não é? Vamos debater até chegar a uma conclusão, não é? Eu sei que diante das reuniões tem sempre os prós e contras. Nós não estamos ali para contrariar, mas também nós não estamos ali para, não é, aceitar. Nós estamos ali para respeitar, mas sem esquecer aqui que também é uma forma da gente melhorar cada vez mais a nossa reunião e fazer uma reunião
não é de aspecto esse saudável, não é? É complicado né? Quando falamos do balanço, quando falamos do balanço das atividades, é preciso que todos estejam, não é, presentes para que esse assunto seja debatido num só dia, não é? E quem sabe no outros dias poderão ser debatidas novas atividades, tentar mais ou menos não é, encontrar aqui outra forma de poder trazer outros discursos. É complicado estar nesse lado. É complicado lidar com pessoas, essas que não entendem também é complicado. É complicado de lidar com aquelas pessoas que não são credíveis, aquelas pessoas que não são verdadeiras, não são transparentes. É complicado, não é? E quando encontram pessoas transparentes, com credibilidade, não é? Muitas das vezes essas pessoas se sentem, não é? Se sentem ou quase, não é? Atacados, se sentem ofendidos, não é? Fazem de tudo para poderem tirar aquela pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa é credível, eles fazem confusão, vão estar sempre a fazer confusão de retirarem aquela pessoa porque é uma pessoa não credível, porque porque os erros, muitas das vezes as pessoas se escondem atrás dos erros, porque quer dizer, nós todos somos humanos e os erros continuam sempre a ser feitos, né? As pessoas continuam a errar, porque o erro é humano, não é? Então, como é que nós devemos trabalhar dentro da equipe, não é? Como é que nós devemos trabalhar? Devemos trabalhar todos numa só linhagem, para que as coisas não descambem, né? Prestar atenção às faltas, tanto quanto das reuniões, às falhas, não é? Prestar atenção quanto à questão das saídas das atividades, como é que ele reage, não é? Como é que ele tem se apresentado, porque isso também faz parte, não é? Às vezes, quando nós vamos fazer uma representação, nós esquecemos no que diz respeito sobre a nossa aparência, sobre o nosso posicionamento, não é? A nossa atitude, como lidar com as pessoas, nós esquecemos-nos tudo, então acaba por estragar, acaba por destruir, não é? Por vezes, o trabalho de todos. Então é necessário que as pessoas venham também se preocupar nesse contexto. Nós estamos a falar ainda do balanço, dentro do balanço das atividades, não é? Das atividades enquanto grupo, não é? Estou a falar não é? Poderíamos até começar a aprender, mesmo que não seja um grupo legalizado, poderíamos começar a usar essa experiência, não é? Em grupos normais, porque se nós começarmos a aplicar essas pequenas ações em grupos desses normais, sem nenhuma grande responsabilidade, nós vamos conseguir tirar pessoas ali que vão marcar a diferença em termos esses de representatividade, né? Em termos esses de ação no terreno, porque é necessário termos também equipas essas que atuam no terreno, né? Que muitas das vezes essas saídas, não é? Têm sido saídas essas, não é, desorganizada. Precisa-se de uma equipa que possa atuar no terreno. E há momentos também que o próprio líder deve sair, não é? Deve sair do seu aconchego para poder, não é, acompanhar essa mesma equipa. Quando se toca em atividades essas de rua, quando se toca em atividades essas como, por exemplo, não é? Também uma situação que eu vou partilhando aqui, não é? Hoje ainda recebi novamente mais um pedido de socorro, porque eu estou a trabalhar sozinha. Recebi um pedido de socorro logo que eu cheguei em casa, de uma doente de junta médica que está a pedir socorro, não é? Já telefonou para mim, já mandou mensagem, não é? Mas ainda não atendi ela. Não atendi por quê? Porque eu tenho antes que me preparar espiritualmente, mentalmente, o que é que poderá vir do outro lado, porque eu tenho recebido aqui pedidos de ajudas muito complicados, porque eu não consigo ajudar em termos de dinheiro, não é?
No outro hora eu fazia em cestas básicas, fazíamos em cestas básicas e às vezes era retirado do meu salário. Então sozinha não se faz nada. Outro dia vou falar aqui, prometi isso no Semba, um dos dias vou trazer aqui esse tema com o Semba, não é? E nesse contexto ninguém consegue trabalhar sozinho, é preciso uma equipa organizada. Para que as coisas tenham sucesso, é preciso que haja diferenciadas mentes brilhantes dentro do processo, não é, da organização do movimento ou do grupo, não é? Quanto à questão do balanço das atividades, não é? A credibilidade de tanto nós nos depararmos aqui com o posicionamento de alguns ativistas que não são credíveis, eu falo mesmo diretamente que não são credíveis, não é? Tem sujado a imagem de todos, a credibilidade, a responsabilidade, a transparência acima de tudo, não é? Ser credível, não é? Por isso é que eu costumo dizer aqui que, não é, quando se toca em organizar algum movimento ou alguma associação ou, não é, conduzir qualquer que seja um grupo, não é, as pessoas devem ter, não é, devem ter como se sustentar, devem ter como suprimir as suas necessidades. Por isso é que nós estamos a acompanhar aqui muitos desses ativistas a serem comprados, não é, por tostões essas pequeninas, não é? Por isso é que nós estamos a perder muitos ativistas e muitos deles têm feito com que os outros sejam carimbados tal e qual como eles, porque eles, não é, a forma em que eles têm trabalhado de vários lados, não é, tem feito com que esse ativismo, não é, seja desrespeitado. Então tem que haver aqui credibilidade e transparência acima de tudo. Quando se toca em trabalho cívico, não é? Quando se toca em trabalho cívico, é preciso que as pessoas sejam transparentes com as causas, sejam transparentes, não é, no que diz respeito sobre aquilo que muitos de vocês recebem por detrás. Porque quando nós falamos sobre... Quando nós criticamos o governo, não é, o governo lá do vosso país, né? Não é? Que tem se sustentado, tem se alimentado do dinheiro do sangue. É tal qual alguns ativistas se alimentam do dinheiro do sangue, não é? Porque não conseguem se distanciar desse dinheiro, não é? Esta retórica que muitos dizem, eu tenho mesmo que receber porque o dinheiro também é meu. Não, tu também estás a ser conivente, não é, com as mortes que estão a acontecer em Angola. Tu também estás a ser conivente com todas as atrocidades, tanto quanto as perseguições que tem havido em Angola. Tu também és conivente, porque de um lado tu se faz passar como um bom ativista e do outro lado você é mercenário. E é isso que muitos desses senhores têm feito, né? Eu sei que muitas das pessoas não conseguem tocar nesses aspectos, né? Quando se fala sobre liderança, a liderança não é só aquele que senta no banco, não é, que dita as regras. Um líder também deve sair do seu aconchego. Um líder deve caminhar juntamente com os seus associados. Um líder deve estar preocupado quando um dos seus associados ou quando um dos amigos esses simpatizantes do teu movimento está a passar por algumas situações essas, não é, de saúde ou de morte, não é? Esse líder tem que se preocupar, esse líder tem que dar a cara, esse líder tem que ser um líder presente, que muitas das vezes não tem havido aqui ninguém que tem se posto neste lugar, não é? Então é necessário que as pessoas usem o seu poder crítico, não é, para poderem, não é, melhorar esse ativismo, porque o ativismo não é só gritar nas redes sociais. O ativismo não é só gritar nas redes sociais, não é? Quando nós falamos sobre o ativismo, muitas das vezes as pessoas acham que exercer esse lado do ativismo é só nas redes sociais. Não, tem que ir na base do problema. Na base do problema, você líder tem que dar a cara. Tem que estar preocupado com os outros.
Um líder não tem que, não tem que partir no meio, não é separar as pessoas. Se você se considera um líder, se você se acha um líder é aquele que une as pessoas. Um líder não é aquele que induz com que os outros não vão a atividades de outras pessoas. Um líder é aquele que envia mensageiro, que envia alguém que possa lhe transmitir aquilo que se falou naquela reunião, naquela associação, naquele movimento, naquela manifestação. Um líder deve servir a todos aqueles mesmo que não fazem parte. Isso, né, é um problema sério. Parece que não. Hoje eu entrei aqui com muita responsabilidade, então é preciso que as pessoas prestem mesmo atenção. Quando nós falamos sobre liderança, é preciso termos muito cuidado a quem nós devemos incumbir, não é? Como nosso líder, não é? A quem nós podemos projetá-lo como líder, não é? Ser líder não basta só ser líder da boca, é preciso mostrar trabalho, é preciso, não é, que o próprio líder se posiciona como um líder. Não é ser um líder arrogante, não é ser um líder ditador ou aprendiz de ditador, mas é preciso, não é, separarmos as coisas. Não é? Um líder também deve conversar, deve arranjar espaço para conversa com qualquer um dos sócios, independentemente do seu grau, não é, ou do seu posicionamento. É preciso que o líder também baixe a crista na hora certa, no momento certo, não é? Eu aprendi isso com o meu líder, meu pai. Ser filha de pastor, não é? Então é preciso que as pessoas venham mesmo aprender a lidar com essa liderança. Não basta só estarmos aqui como líder, não é? Não basta só estarmos aqui como líder. Eu até copio aquela frase do Burj Khalifa, não é? Um líder nice leader. Jovem, aprendam mesmo, porque quando um líder não sabe usar a sua cabeça, não sabe usar a sua inteligência, né, vai se perder. Quando um líder não sabe se posicionar, vai se perder. Porque quando nós falamos sobre revolução, nós não estamos a falar, não é de revolução de um quintal ou de um curral dos porcos, nós estamos a falar de um país. Nós não estamos a falar de um partido político. Mas mesmo assim um partido político também precisa do secretário, do presidente, do primeiro secretário, do segundo, não é? E por aí fora, não é? Para que essa equipa, esse partido ou essa associação ganhe notoriedade e ganhe respeito, é preciso que as pessoas usem a cabeça como líder. Né? Um líder não basta só ser um líder no vazio. O líder tem que sair do aconchego. É aquilo que eu costumo dizer. Eu sei que muitos de vocês não gostam, mas um líder tem que sair do aconchego. Um líder não deve se sentir chefe, porque esse de chefe nós já estamos acostumados com o João Lourenço, com os demais ali, não é? Por isso é que nós temos nos deparado aqui com alguns senhores que representam aqui os consulados e as embaixadas, né? Se acham chefe. Não é? O que eles deveriam fazer não fazem. Então é a mesma coisa que muitos desses ativistas têm feito. Se acham-se que ser líder é ser um chefe. Não, não é ser um chefe. É preciso usar a cabeça, é preciso usar a inteligência. Eu posso dar aqui também mais uma experiência minha, uma experiência minha. Né? No momento em que eu tinha o meu líder que se tornou outro ditador, né? Kisama! Antes de ser eleito como presidente da associação, não é? Ele era uma pessoa humilde. Ele cumpria com as atividades. Quando eu delegava algumas atividades de sair para fazer doações de cesta básica, de doar algo monetário para as pessoas irem para os hospitais e por aí fora, não é? Ele era humilde, enquanto ele não teria tido ocupado nenhum cargo como presidente da associação. Era humilde, você via a simplicidade dele. Nós gozávamos com ele quando ele aparecia de fato em gravata,
né? E eu gozava com ela, às vezes ela aparecia sem querer, eu dizia assim, não, o fulano, então você como uma segunda figura ou como uma primeira figura, antes de sair para casa, você tem que se rever, né? Porque você está a representar uma entidade, porque a associação é entidade. Não é? Nós estamos aí ter com uma outra entidade, então as pessoas é preciso que as pessoas antes, não é, trabalhem também na sua imagem, na sua forma de estar, no seu posicionamento e por aí fora, não é? Não gritando, não é? Uma coisa é nós estarmos a gritar nas manifestações e por aí fora, outra coisa é que nós quando estamos ali, não é, achamos que a qualquer momento devemos saltar a tampa toda sem perceber, não é, que tipo de assunto nós estamos a vir tratar. Então é mais ou menos isso. Não é? Porque muitas das vezes muitos desses começam bem como grandes ativistas e por aí fora, e depois quando são-lhes delegado ou são-lhes incumbido não é, essa chefia, como eles acham que são chefes, não líderes, não é? Começam a lhes subir a tampa, então começam a perder a credibilidade, começam a perder o respeito. Começam a perder o respeito, porque eles não sabem se posicionar. Não significa que um líder não pode falar com os seus, não é subordinado, não é? Não podem falar com aqueles que estão em status mais ou menos assim razoável, não é? Pode, não é? Há momentos que devem ser debatidos assuntos esses que têm a ver com associados. E diante desse debate, o presidente tem que ter sempre noção, não é, que está ali como líder, não como chefe. Está ali como líder, não como chefe. E muitas das vezes essas pessoas usam várias capas. Você não consegue perceber se é um líder, se é um chefe, se é um ditador, não é? Só de tanta convivência que você vai se percebendo. Então essa pessoa, como é que é, não é? Quando começou era uma outra coisa, depois de conseguir esse cargo, olha, virou casaca, não é? São essas coisas que nós temos que nos rever, mesmo nós angolanos temos que nos rever. Nós estamos a falar de liderança, não é? Não é? Não é? Quando eu falo de se meter em cima, não é se tornar um ditador, como muitos têm feito, não é? Não aceitam a opinião dos que têm o estatuto mais razoável, não aceitam, não é? E são muitas das vezes esses que têm o estatuto mais razoável que conseguem analisar, não é, atitude e comportamento, não é, inadequado do próprio líder. E são esses que também, muitas das vezes os líderes têm medo de dar espaço para que ele se exprima ou para que ele exprima aquilo que ele está a sentir, não é? E uma experiência que tivemos ali, não é? E quando eles começam a ser chamados de líder, se vocês repararem, quando eles começam a ser tratados como líder, eles começam a mudar a ciência, não é? Começam a topar, não, eu já consigo aqui, não é? Quer dizer, já tenho aqui muita gente a me tratar de líder, então, não é? Qualquer coisa que eu disser, eles têm todos que acatar, ninguém tem o poder aqui de recusar, não. Há momentos sim que aquele que está lá mais um bocadito no patamar razoável consegue mais ou menos fazer com que essa associação ou com que esse grupo seja, não é, um grupo não é, organizado ou um grupo responsável. Por quê? Porque ele está ali, está a analisar. E às vezes esse líder, não é, que está lá no topo, ele fica cego porque ele é o líder. Ele consegue se contentar com o estatuto que ele tem ou com o estatuto que ele foi ganhando, né? Por isso é que muitas das vezes, não é? Muitos quando ficam, não é, não é, como é que se diz, a lamber bota do líder, não é? Acabam por serem dominados. E isso sempre acontece. Experiências essas próprias, né? Isso acontece, não é? E quando começa a surgir ali algumas coisas ali que não tem nada a ver, que não está explanado dentro do estatuto, não é?
essas pessoas começam a ficar perdidos. Por quê? Porque não leram aquilo que está explanado dentro do estatuto, não estudaram aquilo que está explanado no estatuto, né? De tanto concordarem, e também existe aqui um problema sério, de tanto concordar, seja coisa negativa ou positiva para a sociedade, ou para o movimento, ou para a associação, não é? Seja coisas negativas ou que possam destruir a mesma organização. Muitos deles que no outro hora não é, lambiam a bota do chefão, não é? Eles não conseguem ter palavras próprias, eles ficam amarrados. No outro hora, éramos nós aqui, não é, acarinhado o líder, ou acarinhar o chefe, e agora que o chefe está a cometer erro, nós não conseguimos nos meter não conseguimos nos posicionar. Não é? Isso foi experiência depois de algumas coisas tiver acontecido ali no meio, onde o nosso líder teve a sair já, a começar a fazer contactos com instituições essas, sem o conhecimento da associação, sem o conhecimento de outros associados, não é? Começou aí a se aproveitar as saídas, né? Vou dizer uma coisa aqui que eu teria feito uma vez em uma atividade quando a atividade era para todos nós sairmos, não é, em distribuição de cesta básica e ao mesmo tempo também não é, ter um dia somente com os doentes de junta médica, onde ele, não é, onde ele no dia que nós tínhamos que fazer essas visitas, ele arranjou ali alguma forma de não aparecer. Não, estou a passar por uma situação assim, não vou poder aparecer, não sei o quê. Ele nunca apareceu nas atividades quando era a entrega de cesta básica, não é? Nunca apareceu em termos esses de ir diretamente quando havia uma denúncia e ter diretamente com os doentes de junta médica. Mas houve uma vez que, não é, que ele usa uma nova tática de querer sair, não é? E usou o dinheiro, não é? Usou o dinheiro da conta bancária da associação. Quer dizer, para meter gasolina, para, não é, andar por ali. Não é? Parece que o carro dele depois já variou, uma coisa assim, o carro dele variou, mas aquilo não era atividade, não é, que tinha a ver com o nosso grupo ou com a nossa associação. Era uma atividade particular, porque ele gostava de ir quer dizer, gostava de ir nos encontros dos partidos políticos, não é? Porque ele queria ser visto, queria ser chamado, então ele fazia questão de fazer isso, não é? Rafael, dá-lhe um toque, por favor. Deixa-me tocar. E ele fazia questão sempre de, não é, driblar as pessoas. Quem é? Quem é? Ok, tá bem. E ele fazia questão de driblar as pessoas. E nessa questão eu comecei a desconfiar. Então, quando se toca nas questões essas de sairmos assim nas atividades, ele nunca está pronto, ele inventa sempre alguma coisa, não é? O que que eu fiz? Ele gasta, não é? Ele gasta esse dinheiro, não é? Esse dinheiro teria saído para fazer uma atividade. Parece que nós estávamos a preparar uma outra manifestação e preparar materiais, não é? Nós queríamos construir, não é? Uma urna de madeira, não é, grande, e esse dinheiro teria saído, só que esse dinheiro, a atividade não teria acontecido, não é? E o dinheiro saía sempre com aval, não é? Ao mesmo tempo, eu estava ali como secretária das comunidades, ao mesmo tempo fiscal das finanças. Eu sabia quanto é que entrava, quanto é que saía, não é? O porquê que está a sair a base esse de relatório. Não é? E ele faz aquela confusão toda, não é? A atividade não saiu, não é? Não compramos os materiais e ele então pôs-se a gastar o dinheiro das atividades.
Aqui, como a gestora, não é? Eu fiz questão de cobrar. A atividade não saiu. No dia X deveria sair essa atividade e não saiu, não é? O dinheiro deveria entrar novamente com um relatório a explicar que o dinheiro foi devolvido e ele não fez, não é? Começamos a notar aqui muitas coisas, não é? Vou pagar, nunca tinha pagado, não é? Havia outras vezes também que não é, o dinheiro tirava dinheiro e ele não informava, mas eu sabia exatamente, tinha que ligar para a pessoa responsável que tinha acessibilidade do dinheiro, eles tinham que me explicar, eles tinham que me mandar os comprovativos para que esses comprovativos fosse anexado, não é, quando terminasse o ano, então para termos então o IRS da associação. E as coisas foram continuando a decair. Quer dizer, às vezes eu tirava o dinheiro na conta sem explicação, ia para outras atividades partidárias sem explicar, não é? Houve uma vez que eu fiz o roteio porque ele depois gastou um dinheiro e ele me manda o recibo para eu poder devolver com o dinheiro da associação, porque ele foi nessa atividade, não é? Não, eu pedi o exemplar não é, do recibo dos gastos. Eu comecei a fazer as contas. No dia X, nós não tivemos atividade nenhuma da associação, ou não tivemos atividade nenhuma do movimento, não é? Não tivemos entregas de cesta básica, porque cesta básica exigia com que a gente tivesse que fazer compras essas, tanto quanto, não é, com dinheiro da associação do movimento, tanto quanto nós contribuirmos diretamente do dinheiro, em particular os nossos salários, e nós fazíamos isso. No mês X, no dia X, não saímos, não tivemos atividades nenhuma, não é? E ele apresentava muitos recibos de como ele teve em algumas atividades. Quando nós começamos a contrariar, não significa que tu és presidente da associação e tu me chegas aqui, cada vez que tu vais fazer as tuas saídas ali do seu proveito partidário, não significa que você tem que nos enviar aqui os gastos, não é? Para a associação, para o movimento te devolver. Não, você mesmo que foi fazer essas tuas saídas partidárias, você tira do teu dinheiro para poder, né, teres esse ciclo vicioso, porque era um ciclo vicioso. Ele não podia ver um ambiente de partidos, ele estava lá, ele tinha que aparecer, ele tinha que usava sempre o nome Vozes de Angola como se fosse de propriedade, não é? É aquilo que o grupo teria decidido. Cada vez que cada um dos membros saia por vontade própria, por alguma atividade que não tenha a ver com o Voz de Angola, não é? Nós não seremos responsáveis por aquilo que poderá acontecer caso estiveres fora, não é? Ou caso estiveres durante essas atividades partidárias. Nós não seremos os responsáveis, né? Nós só poderíamos ser responsáveis caso acontecesse alguma coisa com os nossos membros, caso tivessem, não é, a fazer trabalhos esses da associação ou trabalhos esses de entrega de cesta básica. Aí sim nós éramos responsáveis, tanto quanto se houvesse ali alguma situação, essa não é complicada, que poderia meter em perigo a vida do nosso associado. Nós ali estaríamos, não é, a cobrir como é que eu vou dizer, essas despesas, né? E, não é, e ele foi usando sempre essas mesmas táticas e nós fomos domando ele até um dia que os que tratavam tipo assim, não é, lamber bota, chefe, não é? Líder, mas aquele líder já enjoava, toda hora, não é, esse nome de líder, a mim já me enjoava, porque eles só conseguiam ver o líder deles, não conseguiam ver os erros do líder, não é? Até um tempo que, não é, uma das nossas também associadas, subscritora do mesmo movimento, ao mesmo tempo a associação, teria se deslocado para um outro país aqui por questões dessas pessoais, não é? E, não é,
começaram a acontecer ali algumas coisas e eu fui, não é, pedindo reunião. Antes daquilo rebentar, comecei a pedir reunião de emergência, onde, não é, eu fiz questão de ligar para outra, também nossa compatriota que estava no outro país, aqui bem perto, não é? Onde eu pus a questão e nós demos conta que a maior parte estava do lado do líder, eles não conseguiam expor aquilo que eles estavam a ver, estavam a sentir, não é? Então nós, as mulheres, resolvemos então endereçar uma carta a pedir com que essa reunião seja, não é, seja feita de qualquer forma. Não é? Onde ele começou a ver, não, essas duas mulheres aqui são as únicas que estão aqui atentas a tudo que eu faço aqui, elas nunca não estão de acordo e começou a domar os outros que não tinham poder não é, de contrapor, não é, o posicionamento do próprio líder, né? E nós fomos indo, fazendo, pedindo, endereçando reunião, não é, para então depois desta mesma reunião ou não é, seria divertido ou então seria esse presidente destituído. Até hoje o homem fugiu, desapareceu, nunca quer ser destituído, quero morrer lá como João Lourenço. Por isso que eu digo, muitos desses senhores que estão no ativismo, muitos deles querem catapultar do ativismo para a política, não é? E muitos deles já vêm com vício, mas eles não conseguem ser transparentes com os seus ideais, eles não conseguem se posicionar. Por isso é que vão ver muita gente aqui, não tem coragem de dizer assim, não. Por isso é que eu tinha coragem de dizer assim, olha, fulano, eu estou a ver que você está aqui um bocadito perdido. Eu dizia mesmo diretamente, você está aqui um pouco perdido, mas não fica aqui para, não é, impedir com que os outros não caminhem com esse movimento ou com essa associação. Se tu tens alguma, como é que eu vou dizer, alguma caidinha aqui do lado da política, então que tu te posiciones e procures mais ou menos, não é, se reencontrar, porque as pessoas precisam se reencontrar, não é? Por isso é que nós temos muita gente que tem impedido com que os outros não dão sequência aos trabalhos cívicos. Por quê? Por causa de ambição. Quer dizer, eles não querem ver com que os outros avancem, querem ver com que os outros permaneçam no mesmo sítio e eles ficam ali a impedir, não é? E esta reunião, até os dias de hoje, essa reunião de destituição, não é? Ainda está de pé até hoje. Não é? No início, para que ele pudesse me combater, ele fazia ali algumas tentava denegrir de todas as formas, fazer passar que eu sou uma mulher não credível e por aí fora, e muita gente sabia que eu era sou uma pessoa muito direita e rígida, verdadeira, sincera e transparente, né? Ele fazia de tudo, mandava áudios com ofensa, ameaças, onde fiz questão até de levar esse assunto à polícia. Até hoje, não é, abri um processo, uma queixa para ele, não é, onde também ameaçava querer me violar e não sei o quê, né? Muitos dos homens angolanos têm essa tendência, né? De quando não aguentam a bagagem de alguém que tem bagagem, né? Eles começam a usar todas as táticas, né? E aquilo que eu já teria dito que não é dificilmente, porque eu não tenho rabo preso. Eu, se tivesse rabo preso essa hora, estaria escarrapachada em todas as páginas a me rirem, a fazerem de tudo mais alguma coisa. Eu, como não tenho rabo preso, então, por isso mesmo, fica muito difícil. Então, nesse contexto da liderança, não é? Por isso é que nós temos que ter muito cuidado quando nós queremos delegar a alguém como líder. Quem é essa pessoa? O que é que ele tem feito? Não é? O que é que ele faz? O que é que ele faz na vida dela? Não é? Quais são as ocupações que essas pessoas têm? Porque outros começaram a criar vício, toda hora aí no consulado, não é? Às escuras, por detrás, fazer encontros, não é? Criaram ali um grupo, bloquearam aqueles que queriam lhe destituir, bloquearam todos ali, não tinham como ter acessibilidade,
dos e-mails, de coisas importantes, não é? E muitos desses hoje em dia, então, que tiveram a acudir esse patrão, muitos deles têm vergonha de chegar mesmo assim e dizer: Luísa, nós estamos envergonhados, nós fizemos isso, nós tivemos a lamber a bota do nosso patrão, nós sabíamos mesmo que ele era uma pessoa, não é, que tinha três lados, porque já sabem, né? Uma pessoa quando tem três lados, já sabem, é como se fosse um bipolar, não é? Então, essa pessoa até hoje se encontram comigo, eles até hoje pensavam que eu teria parado de apoiar certas pessoas em contexto esse de saúde. Não, não parei. E às vezes essas pessoas diziam assim: não, fica mesmo aí você que tem energia para atender essas pessoas que têm problemas de saúde. Muitas dessas pessoas que aparecem, muitas dessas pessoas que aparecem, não nasceram para se doar por causas essas sociais. Estão ali mesmo só para catapultar, aproveitar o momento, não é? O caminho como está largo para eles chegarem até a política. Então é desta forma que eles vão chegar, não é? Por isso é que eu disse aqui, no que diz respeito sobre os movimentos, é preciso termos cuidado, movimentos, associações, precisamos ter cuidado quanto às questões das contribuições. Não vamos contribuir por emoção, não é? Devemos nós contestar, devemos nós agir a tempo e hora, não é? Porque vocês não sabem também o que é que vocês estão a fazer. Estão a enriquecer alguém que achou aqui a sua galinha de ouro. Porque se vocês não contestarem onde é que foi aquele dinheiro, não é? O porquê que nós estamos a contribuir. Estamos a contribuir para quê? Para que fim esse dinheiro vai servir? Nós temos que contestar, nós temos que perguntar a essas pessoas, não é? Eu sei que é difícil usar esse lado crítico, então é preciso que as pessoas vão abrindo mesmo os olhos, porque trabalhar, dinheiro também custa. Doada, não é? Qualquer um de nós podemos ser doadores, seja lá de que coisa for, não é? Órgãos, sangue, e por aí fora, dinheiro, bens materiais, todos nós podemos doar, mas é preciso saber exatamente para que fim é usado esse dinheiro, não é? Para que fim é usado esse dinheiro? Onde é que entra esse dinheiro? Na conta de quem? O que é que sai daquela conta? Ou por que saiu esse dinheiro? É preciso que as pessoas questionem, não vamos só criticar aqui, usar o nosso lado crítico para aqueles que governam, para aqueles que estão nos partidos esses da oposição. Não, nós temos que usar o nosso senso para, não é, nos rever também nas nossas atividades essas do ativismo, quem nós somos, não é? De onde é que nós viemos, quem nós somos, para onde é que nós vamos e para onde é que nós queremos ir, não é? E que tipo de mensagem nós devemos transmitir para os que vêm, para os que vão, para os que permanecem. É preciso usarmos esse senso de responsabilidade, né? Por isso é que eu falo muito sobre o maior cuidado, a maior atenção. Não basta só nós batemos palma, é preciso questionar, não é? Nem todos devem ser batidos palmas aqui, ok? A maior atenção, muito cuidado, não é? Eu sei que muitos de vocês não gostam quando estou aqui a falar sobre esse tema, porque vocês, a maior parte, são amigos dos bandidos, não é? São amigos dos bandidos, então ficam mesmo do lado dos bandidos. Então é preciso, para aqueles angolanos que queiram, não é? Que não queiram ser, como é que eu vou dizer, enganados, as vossas contribuições, vocês têm que cobrar as vossas contribuições, para onde vai, o que é que tens feito com essas contribuições, o porquê que saiu esse dinheiro, não é? Relatório, não é? Caso ajudou famílias, esse relatório tem que vir com o nome da pessoa que ajudaram, com o número de telefone para que as pessoas possam confirmar, porque diante de um relatório, não é? Consegue-se analisar muita coisa. Diante de uma escrita também, eu também faço isso, diante de uma escrita eu consigo descobrir coisas. Então é preciso que as pessoas prestem atenção, não é? Quando se fala sobre contribuição, sobre campanhas solidárias, sobre doação, não é?
ai não, as pessoas não devem vir perguntar de onde é que sai esse dinheiro. Não, as pessoas devem vir perguntar sim. Devem vir perguntar sim. Ainda mais vocês que vivem em países esses democráticos, né? Países de liberdade de expressão, não é? Onde as leis funcionam, vocês devem sim exercer esse poder, não é? De reivindicar, perguntar, questionar, seja quem ele for, né? E essa aula magna fica aqui para os nossos compatriotas. Não bastam só, meus filhos, não bastam só cegamente de tanto de tanto não contestarem esse governo ali, por isso é que está lá 50 anos. As pessoas aceitavam o pão que lhes traziam, o pão, só o pão, não conseguiam contestar. Não conseguiam contestar, por isso é que hoje em dia estão a viver de rabinho de galinha, de perna de galinha, aquilo até não é perna, unhas de galinha, né? Por isso é que o país está como está, que muitas das pessoas foram paradas nos contentores de lixo, se alimentar do lixo, muitas das pessoas estão a perder os seus terrenos, muitas das pessoas são despejadas por egoísmo, não é, daqueles que governam, muitas das vezes são pessoas essas até que estão, não é, cheios de bens materiais que não se contentam com aquilo que têm e acabam por despejar. Muitas das nossas famílias estão por aí fora, não é? Foram despejadas porque no outro hora não conseguem, depois da era, não é da era 75, 77, não sei o que, já não tinham o poder de contestar mais nada, era só aceitar tudo era sim, 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 não é sim, senhor presidente, e estamos ali nessa situação. Então, aprendam a exercer o vosso poder de contestar, de se posicionar, de dar a sua opinião, de questionar, mesmo que seja uma coisinha pequenina, não é? Tenham o poder de dar a sua opinião, criticar, mas não deixem passar, seja que coisa for, não é? Experiências essas minhas vividas, passadas também aqui, a experiência quanto à questão dos movimentos, é preciso fazerem perguntas se é um movimento reconhecido, não é? É preciso fazerem perguntas sobre o estatuto, é preciso que cada um de vocês que queiram ser, não é? Não é, associados neste mesmo movimento, não é, façam o pedido de terem em vossa posse o estatuto, o que é que rege dentro desse estatuto, para que vocês possam no futuro também, não é, se defender caso houver coisas essas, ou caso houver algumas situações ali embaraçosas, vocês poderão expor diante de uma reunião, né, chamada, não é, a consciência daqueles personagens na liderança, não é? Só assim vocês vão poder, não é, exercer muito bem o vosso papel, não é? Isto é uma chamada de atenção para todos vocês, os cuidados quando vocês depositam dinheiro, né? Quando vocês contribuem por uma conta que vocês não sabem para quê, não é? Para que essa conta, não é? Para que esse dinheiro, não é? É preciso questionar. Uns estão a ficar ricos, hein? Estão a ficar milionários, não estão a trabalhar, é só, não é, depositar em 20, 20, 30, 30, olha, estão a ter vida boa, ok? Então é preciso prestarem bem atenção. O estatuto é obrigatório que o líder ou o presidente, ou seja lá o que for, não é, venha disponibilizar esse exemplar, repito, venham disponibilizar esse exemplar do estatuto para que as pessoas saibam exatamente o que está explanado neste mesmo estatuto, não é? Relatório, é necessário que as pessoas façam relatório, não é? Tudo o que vem acontecer, reunião, dinheiro disponibilizado, os dinheiros que saem, dinheiros que entram, dinheiros que são postos em algumas atividades, né? Tem que haver relatório,
tem que haver relatório escrito, explícito, né? Tem que haver balanço das atividades, onde que se falhou, para onde que a gente onde que a gente deve melhorar, o porquê que aconteceu aquilo, o porquê que não é escolher muito bem a equipa, quem são as equipas que vão fazer parte destas saídas de rua, do terreno, não é? Como é que devem abordar, como é que devem se empenhar no que diz respeito sobre as atividades ou algum pedido de socorro, não é? Em termos esses de cesta básica ou em termos não é, de algo monetário, para que então essa pessoa possa ir fazer uma consulta. É preciso que tudo isso fique explanado num relatório. Quem quiser comentar, pode comentar, que os comentários aqui estão abertos, não fiquem com medo. E assim também vou já aproveitar, não é? Ao mesmo tempo vou aproveitando aqui, fazer algumas coisinhas aqui a mais, né? Quando se toca nessas questões de participatividade, não é? Todos os indivíduos, não é? Todos os indivíduos não é, do mesmo movimento, da mesma associação, devem participar, independentemente, porque quem se mete em uma atividade como estas, é como se fosse uma atividade extracurricular, para além das nossas vidas pessoais, para além dos nossos trabalhos, nós não é, temos a responsabilidade de estar aqui, partilhar com vocês, falar um bocadinho sobre o conceito cívico, não é, social de Angola, não é? Então, não é, é preciso que cada um de nós, não é, saibamos o que nós estamos a fazer, não é, enquanto, não é, pessoas incluídas dentro desses grupos. Temos que deixar um bocadinho aquele nosso lado de fanatismo, não, e não sei o que, só estão a defender, mas não sabem o que estão a dizer, não sabem o porquê que estão a contestar. Não, você tem que saber o porquê que tu estás a contestar, tens que saber o porquê que tu tens trazido esses temas, e eu sei o porquê que eu tenho trazido aqui esses temas, né? Quanto à questão não é de doações, não é? Eu logo que entrei em casa, comecei a receber aquelas chamadas ali, a pessoa está mesmo aflita, não é? Está mesmo aflita, são pessoas essas que eu acompanhei, não é? Ou alguém deve dar o meu número para eu poder entrar em contato com ela, porque ela está aflita, está a precisar de ajuda, não é? Doente de junta médica, é uma doente de junta médica, não é? Eu até poderia estar a partilhar aqui o pedido dela de socorro. No mês passado já tive uma denúncia também de uma mãe que eu conheço, não é? Que eu não conhecia, aliás, através de alguém que também ajudamos no passado, fez chegar o pedido da senhora, não é? A denúncia. Falei com esta pessoa e hoje novamente recebi, não é, essa chamada com desespero. Então é preciso que cada um de nós saiba exatamente o que é que nós estamos a defender. É aquilo que eu costumo dizer, deixo claro, não é, que eu defendo causas humanas, defendo vida, não é, causas de vida ou morte, não defendo causas partidárias, não é? Se, não é, porventura tiverem, não é, que organizar manifestações essas que têm a ver com direitos humanos, eu estarei lá. Agora, se for o caso de defender partidos políticos, eu estou fora, não faço questão, ok? Porque eu sei exatamente o que eu estou a defender. Eu não defendo qualquer uma coisinha, não é? Nós estamos a falar, por quê? Porque eu também estou aqui no campo como madrinha de algumas crianças que sofrem de anemia falciforme, que também me chega muito pedido aqui de ajuda. Há mães que têm 2, 3 filhos com a mesma patologia, então acabo, não é, por me comover, porque também é uma situação uma situação que eu vivo dentro desse contexto. Então
São as coisas que mais me chamam a atenção, que mais me deixa triste, não é? Coração me dói quando vejo uma mãe a dizer que não tem dinheiro para comprar um folicilo, não tem dinheiro para dar de comer, porque essas crianças precisam de comer, né? A alimentação saudável, né? Não é qualquer alimentação, a alimentação saudável que essas crianças necessitam mesmo, não é? E muitas das vezes faço questão, não é, de atender esse pedido. Eu não sou rica, digo já, não sou rica, também sou pobre, mas eu consigo mais ou menos dividir um bocadito, não é? Por isso é que eu falo muito sobre o amor, não é? O amor. É preciso que cada um de nós, não é, façamos um pequeno exercício, mas com verdade, não com falsidade, não mentir os outros, não é? Não se aproveitar das causas para benefício próprio que muitos têm feito além, não é? Então a maior atenção, não é? Estejam atentos aos movimentos, às associações que vocês vão se metendo, não é? Não é? É preciso que haja transparência, precisamos de pessoas sérias, né? Nesse campo, pessoas sérias. Eu sei que fica difícil nós encontrarmos pessoas sérias nesse campo, né? Eu sei que fica difícil de encontrarmos pessoas sérias nesse campo, não é? Porque muitos deles estão a puxar a brasa pela sua sardinha e muitos ainda não conseguiram acordar. Então, a maior atenção, não é? Quando se fala de um movimento que está a mover dinheiro, é preciso prestarem bem atenção, ok? Tudo tem que ser justificado, não é aquela história porque não tem direito de justificar, tem direito sim de justificar, ok? Tem direito de justificar. Agora, se o dinheiro foi depositado, não é, para que não é dar sequência ao movimento ou à associação, não é? O dinheiro não tem que ser depositado na conta da pessoa física, tem que ser depositada em nome da associação ou do movimento, ok? Para que, não é, várias pessoas tenham acesso, não é, tenham acesso da conta para poderem controlar. E o dinheiro só deve ser retirado quando houver uma atividade, não é? Quando houver, como é que eu vou dizer? Quando houver autorização da retirada do dinheiro, e mesmo quando o dinheiro sai, esse dinheiro não é, tem que haver relatório. E quando eu digo relatório, tem que vir juntamente com os recibos, e que muitas das vezes, não é? Muitas das vezes neste campo, não é? Mãe me acorda, porque é difícil lidar com angolano. É difícil lidar com angolano sério aqui, né? É difícil. E é mais ou menos isso que eu tinha a dizer sobre a credibilidade, transparência, comprometimento com a pátria, não comprometimento com os partidos políticos, não é? Comprometimento com a pátria, não com os partidos políticos. Se nós continuarmos a estarmos, não é, a depender de partidos políticos, essa mesma revolução não vai acontecer. Nós vamos enriquecer os outros, não é? Os outros que aparecem como os salvadores da pátria, não é? E chegar ao fim, nada foi feito. Ok? Quem sabe amanhã estarei aqui novamente com outro tema, mas quase idêntico, não é? Quase idêntico. Vou entrar aí no tema dos nossos compatriotas ali, moçambicano amanhã. Moçambicano, que aí também está a chamar a atenção de algumas coisas que estão a ser feitas aí, não é? Então carece mesmo da atenção de, não é, algumas pessoas, principalmente, né, críticos das redes sociais, para que isso não ganhe, não é, asa, porque são coisas essas que estão a nos passar todos nós, mas nós não conseguimos, como nós estamos cegos, não é, sobre essa luta, sobre a revolução, então as coisas vão passar despercebido, não é? E é aquilo que muito costuma se dizer, né? Nem tudo nós devemos seguir, né? Devemos sim ser transparentes naquilo que, nos nossos ideais, nós devemos levar a sério os nossos ideais,
A forma em que se tem feito ultimamente as lutas tem feito de uma forma a dividir as pessoas no meio, e isso não pode ser acontecer. Mas, não é? A seriedade, a credibilidade, não é? A transparência, não é? A verdade, só a verdade. Será que fica difícil usarmos a verdade? Só a verdade nos libertará. Levem a sério, não é? Levem a sério isto. Só a verdade nos libertará. Ok? Esta, esta minha mensagem, eu creio que muito de vocês, não é? Muito de vocês, não é? Tiraram alguma coisa que não muito, né? Alguma coisa aqui de aprendizado, mais atenção quando se toca em questões essas não é? De contribuições. Questionem, por favor, questionem. Não é? Se vocês não questionam hoje, vocês amanhã não vão conseguir questionar quando um dos dias eles chegarem também ao poder. Até lá também já não estou viva, né? Até lá, mais uns 50, né? Quer dizer, nós temos que questionar agora, não guardamos para amanhã. Tudo que se guarda para amanhã é tarde, ok? E é mais ou menos isso. Então, fica aqui a minha chamada, não é? A minha chamada de atenção. Eu agora vou atender a pessoa que está a pedir socorro de qualquer forma. Eu já estou a sentir a onda, não é? Já estou a sentir a onda da energia dela, essa hora. Porque ela está a mandar mensagens e mensagens. Se ela pedir ajuda de bens, cesta básica, quem tiver arroz aí, massa aí, não sei o quê, eu vou vir aqui nas redes sociais. Sozinha não consigo fazer isso, ok? Porque eu acho que muitos deles já estão a ser despejados novamente. Muitos deles não estão a receber subsídio, então elas acabam por procurar as pessoas que noutra hora, não é? Tiveram ali e só aparecem nesse momento. E é mais ou menos isso. Por isso, quando se trata de questões essas cívicas, de questões essas, né, de bem-vida, é preciso que as pessoas se empenhem, não é? É preciso que as pessoas tenham noção para onde é que estão a se meter, porque isto não é mesmo para qualquer pessoa, ok? Por isso é que tem muitas das pessoas prometem nas redes sociais e quando chega na hora H, essas pessoas desaparecem. Então, muito cuidado mesmo, muito cuidado. Né? Queremos mudança, sim, queremos mudança, mas também não precisamos estar cego, porque de cegueira já tivemos ali durante 50 anos de cegueira. E é mais ou menos isso. Espero que cada um de vocês, não é, possa tirar alguma coisa de bom. E eu termino já com a minha rúbrica, não é? Eu gosto de prestar bem atenção. Termino já com a minha rúbrica. Não se esqueçam de se doar por 1 minuto, por 1 segundo também estarão a marcar a diferença. Por 1 minuto estarão a salvar vida. Por um não atendimento de uma chamada estarão também a fazer com que outras pessoas percam as suas vidas. Por isso é importante, cada minuto é uma vida que se vai. Então é necessário que cada um de nós façamos um pequeno gesto de amor, não é? E não se esqueçam também de se doar por 1 minuto em termos esses patológicos. Anemia falciforme é uma realidade. A anemia falciforme é uma patologia que tem assolado muita gente, que muitas das vezes também muitas dessas famílias não falam, com medo, com vergonha, né, de exporem, mas que muitas também têm passado por alguns apertos, falta de medicamento, de alimentação saudável, porque essas crianças necessitam de alimentação saudável, precisam de serem bem tratadas num bom ambiente de família saudável, não é?
E aqui vai, não é? A anemia falciforme é uma realidade. Não se esqueçam de doar sangue, que é necessário, não importa se tu estiveres na Alemanha, na França, Bélgica, Espanha, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné e por aí fora, Brasil e por aí fora, não importa. Doem-se por 1 minuto e por 1 minuto também estarão a salvar a vida. Vocês não sabem o bem maior que vocês fazem em doar sangue, ok? Porque é importante, porque não só não é serve esse sangue para pessoas essas que sofrem dessa patologia que é a anemia falciforme, mas também por pessoas essas acidentadas e de outras patologias também, porque os hospitais precisam estar ou ter, não é, os bancos esses, não é, bem recheados com essa gota vermelha, não é? Então é preciso que as pessoas tenham noção, né? Por isso é que nós temos visto ali das vezes muitas famílias que entram nos hospitais não têm sangue, são obrigatoriamente, não é, a voltar para trás e procurar alguém que não façam doações antes mesmo de as pessoas virem pedir, não é? Façam, é um exercício também cívico, faz parte, não é, da nossa sociedade. Então não se esqueçam, não é, que aqui também é o espaço para o amor, não é? E o Alô, Alô Luísa fica por aqui hoje. Quem sabe amanhã estaria aqui novamente às mesmas horas. X coração, que aqui também é um espaço para o amor.